Olá, seja bem-vindo a mais uma entrevista aqui do Tempo e Dinheiro. Hoje vamos falar sobre o mercado do boi gordo, falar sobre a reposição nessa primeira semana de abril que já ficou no retrovisor. O que vem daqui para frente? Ninguém melhor do que o Gustavo Duprá, da Scott Consultoria, que está conosco direto de Bebedouro para comentar esse mercado e fazer um balanço, lógico, expectativas agora daqui para frente. Prazer em tê-lo no Tempo e Dinheiro, Gustavo. Um grande prazer estar aqui, agradeço pelo convite, Braga. Um grande abraço aos telespectadores do Tempo e Dinheiro. Falar um pouco desse mercado que está bem movimentado, o mercado do boi gordo, que entrou com umas altas expressivas, pensando agora na última semana de março, primeira semana de abril, né? Nós tivemos um boi gordo que em São Paulo chegou a R$ 355 com preço a prazo, um boi China que chegou nos seus R$ 360. Quer dizer, um valor que chega próximo, ou é o maior valor nominal. A gente pensa na série histórica do boi China da Scott Consultoria, né? Agora, o que motivou essa alta? Era uma expectativa já de um consumo maior? O que motivou? O que elevou as cotações da arroba do boi gordo e essa alta nominal, inclusive do boi China? Principalmente uma combinação de fatores, né? Não foi um fator isolado que levou essa alta, foi uma demanda por carne bovina que vem forte. Nós vemos o mercado de atacado com carne com osso e o mercado do varejo reagindo, os preços da carne bovina subindo e também uma demanda que vem da carne para exportação, né? Apesar de até a terceira semana de março nós temos tido uma leve redução frente a março de 2025, de 1,7% no volume diário embarcado, a demanda segue forte. E os pagamentos pela carne bovina estão altos, né? Estão nos seus US$ 5.800 por tonelada, né? Um aumento, se não me engano, de 16% frente ao mesmo período do ano passado. Ou seja, uma demanda que vem boa no mercado interno e também no mercado para exportação. E somado a essa demanda, nós também vemos uma oferta mais enxuta de bovinos terminados, uma condição que acaba contribuindo para que o vendedor, né, o pecuarista, tenha melhores condições para negociar, entregue seus bovinos em negociações mais vantajosas para ele. Bom, eu vou abordar duas questões contigo, né, que são os principais fatores que estão, de alguma forma, no foco das atenções. Primeiro, guerra no Oriente Médio. Isso tem interferido também nos embarques? Tem alguma expectativa nesse sentido de atrapalhar as exportações ou alguma carne que passe pelo Estreito de Hormuz em direção ao Oriente Médio, outras regiões? Como é que está essa questão da guerra em si? A guerra em si ela influencia na cadeia pecuária como um todo. O custo de combustíveis, que tem subido cada vez mais, encarece o custo de frete, além do custo de seguro marítimo, que também tem subido. Isso se refletiu nessa leve redução que nós vimos, por exemplo, na exportação de carne bovina, na parcial de março. Porém, o ritmo ainda tem seguido firme. A demanda por carne bovina tem seguido firme. A guerra pode sim impactar no volume de carne bovina exportada, ainda mais se ela se prolongar e acabar agravando ainda mais esse aumento de custo para a exportação da carne bovina, mas é um mercado que tem tendência a seguir forte. Ainda mais se a gente pensa no contexto Brasil. É muito difícil, praticamente não há outro fornecedor que consiga entregar na mesma qualidade e preço que a gente entrega a carne bovina para os outros países do mundo, né? Então, isso contribui para que nós continuemos, mesmo num cenário de guerra, sendo fornecedores de carne bovina, né? Tendo essa vantagem competitiva frente a outros concorrentes, digamos dessa forma, né? E antes, lógico, de falarmos a respeito de custos, né, de produção, principalmente na reposição, nós temos aqui mercado que tem acompanhado problemas logísticos também, né? Na região centro-norte do Brasil, muita chuva, isso atrapalha também o embarque, reduz um pouquinho as escalas de abate, a oferta de animais. O pecuarista, por sua vez, ele retém animais em pasto também, ou isso tem sido algo muito limitado para que ocorra essa redução nos abates, essa restrição de oferta? Não, com certeza o cenário de chuvas influencia bastante, ele mantém
o vigor vegetativo das pastagens, permite que o pecuarista mantenha seus animais engordando no pasto e contribui para esse cenário que nós vimos mais cedo, né, de um pecuarista que consegue segurar seu animal mais tempo na propriedade rural. Na questão de logística ligada à chuva, em algumas regiões, com certeza, quando há grandes volumes de chuva, o deslocamento desses animais fica mais difícil, né? Acaba dando uma desacelerada nesse sentido e também contribuindo, de certa forma, para a redução dessa oferta. Mas é um cenário que, em parte, é favorável para o pecuarista, especialmente aqueles que já têm os animais em suas propriedades, né, para engorda. Bom, agora quando da reposição, né, nós temos aí, em alguns momentos, o preço de reposição da arroba, né, do bezerro mais alta do que o boi gordo vinha registrando anteriormente. Agora a conta vai fechar. Como é que está esse mercado de reposição? O mercado de reposição está bem sustentado, né? Os preços estão altos. Em todas as praças monitoradas pela Scott Consultoria, nos 3 estados que nós monitoramos, o preço do bezerro de desmama, em março, subiu frente ao mesmo período do ano passado. Por exemplo, no Pará, nós tivemos a maior alta, né? Com um aumento de 20%, né? Pensando março com março. Isso não tende a ceder, não é o que nós temos visto. Por mais que em alguns momentos, nas comparações semanais, haja uma desaceleração dos negócios e um certo reajuste dos preços em decorrência disso, negócios têm acontecido. A oferta está pequena e quem precisa repor os animais tem tido que pagar mais caro, né? Em muitos casos, o preço do bezerro de desmama chegando a 9, 10 arrobas, né? Um boi magro, em muitas ocasiões, em São Paulo, por exemplo, chegando às suas 14 arrobas, chegando a 75% do preço do boi gordo, pensando num boi gordo de 20 arrobas. Bom, e quando se fala em relação a preços, né? Porque a gente tem acompanhado. Boi gordo sobe a roupa do boi gordo em função da carne, em função também das exportações. Tem essa questão da restrição da oferta, na reposição também aumentou. O que está acontecendo? Tem uma menor oferta, a gente viu praticamente o ciclo mudando nesse ano. O que você considera com relação à mudança de ciclo, né? De abate de fêmeas já foi, agora vai ter uma retenção maior? O que se pode esperar, principalmente na produção de bezerros? Na produção de bezerros, agora nós temos visto esse preço mais sustentado justamente como reflexo do abate de fêmeas dos últimos anos, né? Pensando em 2024, em 2025, que nós tivemos um abate recorde de fêmeas, isso se refletiu agora, né? Nós teremos essa maior retenção de fêmeas, nós vimos agora no começo de 2026 os abates de fêmeas sendo menores que 1 milhão de cabeças, né? Pensando no CIF mês, e isso já vai trazer um cenário para nós de um preço mais sustentado, né? Tanto para reposição quanto para o mercado do boi gordo em si. Porque a fêmea, ela acaba sendo esse termômetro de mercado, né? O macho, ele sempre vai ser destinado para a terminação, para o abate. A fêmea não, a fêmea tem dupla aptidão, né? Então, em momentos como este, que acaba tendo um preço mais sustentado das categorias de reposição, há um maior incentivo para a manutenção das fêmeas dentro das propriedades rurais, né? E isso é o que nós tendemos a ver agora neste ano e também, possivelmente, no ano que vem. Em momentos posteriores pode haver mudanças nessa logística, né? Mas até o momento é o que se desenha. Bom, é lógico que custo de produção sempre está na ponta do lápis do pecuarista, da indústria, por sua vez, de toda a cadeia, né? Agora, aumentou o preço da roupa do boi gordo, aumentou o preço da reposição, mas aumentou também o preço, o custo de produção desses mesmos animais. Como é que está essa relação, Gustavo? O custo de produção dos animais, claro, a gente pensa no boi gordo, né, na cadeia pecuária, o principal custo é o boi magro, né, a reposição. Esse custo está alto, né, está nas alturas. Né, já era esperado e teve essa alta, mas para outros custos, como os alimentares, nós estamos num momento muito bom em termos de relação de troca, né? A arroba bovina tem comprado mais toneladas de milho, mais toneladas de farelo de soja, de polpa cítrica peletizada, pensando aqui no estado de São Paulo. Então, por um lado, nós temos custos que têm subido sim, pensando nessa questão da reposição, no custo de combustíveis, etc.
mas em relação a outros custos, como o de alimentos, nós ainda estamos em um momento interessante. Bom, agora para finalizar contigo, nós encerramos praticamente a primeira semana do mês de abril, Sexta-feira Santa, Páscoa, no domingo agora, e uma semana de quaresma, né? Eventualmente fala-se que diminui o consumo de carne no mercado, né? Mas isso, ao que tudo indica, não teve um reflexo muito grande, né, nas negociações, muito menos no consumo. Agora, o que esperar, né, com relação aos próximos meses, aos próximos anos? Eu sei que vocês vão realizar um evento, um encontro da Scott Consultoria. Conta para gente qual que é o objetivo desse encontro, quando vai acontecer e quem deve participar, para quem vai ser esse evento, esse encontro promovido aí pela Scott. Pensando agora no curto prazo, a expectativa é que a arroba do Boi Gordo se mantenha sustentada. Nós temos o recebimento de salários aí para muitos brasileiros já chegou, inclusive. Isso tende a fortalecer o consumo de carne bovina aqui no nosso mercado interno e ajudar a manter os patamares atuais de preços que nós temos visto. Pensando mais para o final de abril, começo de maio, quando nós temos já um cenário que tem menos chuvas, as pastagens começam a perder um pouco do seu vigor, é possível que nós tenhamos alguns reflexos disso, né? Mais animais chegando aí nos abates, um descarte maior, uma maior saída desses animais e talvez uma pressão um pouco maior nos preços. Então, para o curto prazo, nós temos aí um cenário de uma arroba sustentada. Para o médio prazo, próximo mês e seguinte, pode ser que nós tenhamos uma arroba um pouco mais pressionada. E Agora, em relação. antes de você falar, perdão, estou interrompendo, antes de você falar desse evento da Scott Consultoria, dá para poder cravar, falar assim, olha, a arroba está subindo, pode chegar a tanto, eu acho que não é adivinhômetro, né? Nem bola de cristal, mas pelas projeções que vocês fazem, por tudo isso que está acontecendo, vocês já cravaram um valor de uma arroba aí que pode ultrapassar um valor X nos próximos meses, nas próximas semanas? Você arrisca dizer que essa arroba vai subir mais? Olha, é possível que a arroba ainda suba assim, em relação às referências atuais no curto prazo. Nós já temos ouvido alguns negócios pontuais que passam, né, dos R$ 360, mas ainda negócios mais específicos, para lotes específicos. Então, ao meu ver, a arroba ainda tem fôlego para subir sim. Ela pode passar do boi balcão dos seus 350, então uns R$ 360, há espaço para isso, e para o boi China também, um espaço para passar dos seus R$ 360, pensando no cenário que nós vemos hoje. Agora, falando dos próximos meses, é um pouco difícil ainda definir um valor exato, pensar numa faixa de valor que a arroba pode chegar, porque nós estamos diante de um cenário muito atípico. Guerra no Oriente Médio, alta de custos importantes dentro da agropecuária, questões que podem afetar a exportação de carne bovina. Hoje mesmo, por exemplo, já saiu uma notícia sobre uma detecção de casos de febre aftosa na China, de 6 mil bovinos. Então, é um cenário que tem sido muito variável, né? Pensando principalmente de fatores externos aqui. No curto prazo, sim, ela tem fôlego para subir, mas agora pensando mais no médio prazo, vai depender de como os fatores que nós estamos observando agora se desenrolam. Esse caso, é lógico, vem da China, demanda muita informação, né? Porque é uma cápsula, nem todas as informações são divulgadas, mas a partir do momento que existe esse rastro, né, de que houve casos de febre aftosa em bovinos por lá, isso pode favorecer, inclusive, a demanda maior por carne aqui no Brasil, ou já tem a cota necessária, porque tem aquela questão da cota também de importação, não, Gustavo? Não, com certeza. Se esse caso de febre aftosa começar a tomar maiores proporções dentro da China, é possível que isso favoreça o Brasil, porque uma parte do bovino chinês do rebanho bovino chinês pode ficar comprometido. A demanda existe por lá, eles teriam uma maior necessidade de compra, mas ainda é muito incipiente para dizer como seriam os impactos. É claro que num cenário que a China tem uma maior demanda e esteja disposta a flexibilizar as suas cotas para importação de carne bovina por parte deles de outros países, o Brasil seria um grande beneficiado disso. Mas ainda é necessário acompanhar de perto como se desenrolará esse cenário.
Vamos acompanhar todas as informações, certamente, nesse início de semana, né? Na próxima semana, depois da Páscoa, muitos detalhes devem vir à tona. Agora, servição. Como é que vai ser o encontro da Scott? Quando acontece? Quem vai participar e para quem está sendo feito esse encontro, Gustavo? Braga, o encontro será dos dias 7 a 10 de abril, em Ribeirão Preto, em Barretos, com palestras do dia 7 ao dia 9 e um dia de campo no confinamento Monte Alegre, no dia 10, em Barretos. O evento é para todo o público dentro da agropecuária, para pecuaristas, para tomadores de decisão da indústria. Todos estão muito mais do que convidados. Serão abordados tanto aspectos técnicos voltados à reprodução e também ao manejo dos bovinos, quanto aspectos de mercado. Teremos dias específicos dentro do evento para tratar a cada tema com excelentes nomes dentro do mercado. Convido a todos para acessarem o site da Scott Consultoria para verem mais detalhes dentro do evento. Gustavo do Perdão, Prado da Scott. Pois não, Gustavo. Confinamento CNA em Barretos. Barretos, aí sim, eu falar exatamente, são duas cidades ali distintas, né? Tão importantes também, vai ser em Barretos. Detalhes com o Scott, que vai estar presente, inclusive lá vai ser o mestre de cerimônias. Para quem não sabe, o Scott é Alcides Torres, né? O próprio Scott, da Scott Consultoria, que tem essa equipe maravilhosa, a quem eu agradeço. Boa Páscoa para você, Gustavo, família e toda a família aí da Scott Consultoria. Uma boa Páscoa, um abraço a todos os telespectadores, bons negócios e até uma próxima. Obrigado. Bom, e a todos que estiveram conosco, eu lembro mais uma vez e sempre que todas as nossas informações estão disponíveis nas mídias sociais do Tempo e Dinheiro. Vá lá, curta, comente, compartilhe, faça parte do Clube do TID 19 998132915, Clube do TID. Mais uma vez a todos, uma ótima tarde, bons negócios e até a próxima. Agora você ganha 3 cursos assinando o Clube do Tempo e Dinheiro. À sua disposição, 3 cursos. Primeiro, do Maurício Belinello, para você aprender a operar na bolsa com derivativos, fazendo travas. E o segundo curso, do Vitor Caso, venda e compre na hora certa. E o terceiro curso, do professor Adolfo Saxida. Adolfo Saxida fez um curso de economia, está à sua disposição aqui no Clube do Tempo e Dinheiro. Como você faz para se transformar nesse produtor bem informado, fazendo uma assinatura anual? De que forma? Pelo telefone, está aí na tela, 199-9813-2915. Seja um assinante anual do Clube do Tempo e Dinheiro e participe, tenha à sua disposição esses 3 cursos exclusivos do Clube do Tempo e Dinheiro.